só dar um recado para o pessoal. Acho que o pessoal olhou o horário do Márcio na sexta. O Rubens, ou quem fez o horário, fez um bloco único. Foi. Aí, agora, na aula, a gente conversou com ele. Ele falou que repete a divisão do horário passado. Então, das 2 ou 2h30, não me recordo quando começa o plantão, até 5 é o plantão. Tá. Aí 5h20, até o final o aprofundamento. Tá, a Lisa foi feita intencionalmente para o Márcio administrar o tempo, tá? Aí ele administra o tempo dele da forma como ele quiser, da forma como for mais rentável. Porque ali ele está mexendo, né? Com a USP, com a Unifesp e com a UERJ. Então, ficar amarrando o Márcio em horário é ruim, né? Porque, por exemplo, se no aprofundamento tiver só a Letícia, né? Que eu sei que é o UERJ, e mais alguém que não sei se quer o UERJ, não tem cabimento ele ficar trabalhando o USP, Unifesp, ele trabalha só o UERJ. Então, ali foi de propósito, tá? Foi para ele ter liberdade para fazer o trabalho da melhor forma. É sempre pensando nisso, né? Ali os professores administram isso da melhor forma possível, tá? Gente, então, um recadinho que eu ia dar, que a Fernanda me chamou no privado, se vocês entrarem lá no Vetor EAD, tá? Já está postado lá, já está postada a nova plataforma, tá? O conteúdo de vocês, para vocês acessarem conteúdo, vai estar no novo site, tá? Na verdade, é novo domínio com o mesmo site, tá? Vai estar todo o conteúdo do AVA, nada vai ser perdido, vocês vão poder recuperar coisas antigas, tal, fiquem tranquilos. Isso deve acontecer no decorrer do dia de hoje, tá? Se houver material, por exemplo, para amanhã é quarta, amanhã tem Rosa, Tamira, Ju, quem mais? Me ajuda aí. Manu e Júlio. Se algum desses professores, tá, disponibilizar material para amanhã e não der tempo de postar no AVA, aí eu peço para postar no grupo de vocês. Tá? Naquele grupo onde os professores não estão, só estão os alunos. Tá? Mas, de qualquer forma, e aí vocês podem remeter para o grupo de vocês. Tal. O que eu quero dizer, de qualquer forma, vocês vão ter acesso ao material. É que está tendo uma migração, tem que ser feita aos poucos. Tá? Geralmente isso é feito de madrugada por conta de sinal ser melhor, enfim, esse monte de coisa que eles falam aí. Tá bom? Mas fiquem tranquilos. Beleza? Tá? Bom, ô, Rubão. Oi. E as aulas gravadas estão sendo postadas lá também? Não, as aulas gravadas de vocês estão indo para o YouTube, Aninha. Tá? Continua no YouTube? Continua no YouTube. Tá? Tá. As aulas então, as de ontem não foram postadas. Não foram postadas. Não foram. Tá? É sempre assim, Aninha. Quando a plataforma, quando o Zoom está sendo usado, não dá para a gente fazer download das aulas, entendeu? Então, a gente só consegue fazer download quando o Zoom não está sendo usado. E tem que fazer primeiro o download para depois fazer o upload, né? A gente tem que gravar em algum lugar para depois subir direto no YouTube. Ele não vai direto. E quando o Zoom está sendo usado, não dá. E isso só pode ser feito, portanto, à tarde. Tá? Na segunda-feira deu para fazer, né? Mas ontem já foi meio complicado, porque teve aula do André até tarde. Não, ontem foi Bruno, né? Hoje que é André e tal. Você vê, hoje vai ser um piriri violento para salvar, para gravar. Entre a aula do André e a do Rosa, eu acho que tem um intervalo, não tem? Tem. Acho que tem, né? Vai tentar se fazer o download ali. A hora que, entre uma aula e outra, entendeu? Aí faz o download, aí a hora que fizer o download, postar no YouTube é tranquilo. Só que é download de arquivos muito pesados, né? Enfim, mas vai continuar no YouTube, tá? Ali na plataforma do EAD é outra coisa, tá? Não sei se chegar... entendi, tá bom, Rubão, obrigada. Ali, inclusive, a plataforma, ela foi... A gente subiu a plataforma, mas ela não está nem finalizada ainda. Tem coisa bugada ali, tem algumas coisas prontas, mas tem coisa bugada. Estava sendo montado escondido, né? Mas agora precisa ser aparente, porque a gente vai linkar a página.
essas coisas todas, tá? Mas, no máximo, até quinta de manhã já está tudo resolvido, tá bom? Tá? As aulas de vocês continuam sendo subidas lá no YouTube, tá bom? Beleza? Bom, gente. Posso fazer uma pergunta? Oi, desculpa, Ninha, pode? Em relação à roda de conversa, ainda vai ocorrer? Então, Ana, eu vou te falar. O Diego e a Gi me procuraram fazer parará. Aí eu falei, faz o seguinte, vê o melhor dia para vocês, né? Eu vou contar toda a história. Vê o melhor dia para vocês. Até falei para o Diego, se quiser ver com os alunos, combinar um dia comum, pode combinar, me comunica, quer dizer, eu deixei ao cargo deles. Aí eu lembro que numa aula, eu estava falando, vai ter tal, aí eu não me lembro mais quem, alguém falou, não, Rubão, acho que foi até o Davis, o Diego já até marcou a data e vai te avisar. Eu falei, tá bom, eu não fui avisado, eu estou achando que o negócio está rolando entre vocês. Mas eu falo com ele, porque assim, eu dei total autonomia para ele e para a Gisele para tocarem o projeto. Né? Falei, fiquem completamente à vontade, só falem o dia, porque o Zoom não pode ser usado, né? Essa coisa toda. Aí alguém me falou, né? Não tenho certeza se foi o David ou não, alguém falou, não, já está até dia 6, esse dia existe ou é coisa da criação da minha cabeça? Não, é esse dia mesmo, esse sábado, tá vendo? dia 6. Eu tinha foi o que disse. Então, eu tinha isso na minha cabeça, eu tinha esse número na minha cabeça. Dia 6 é sábado agora, né? Não é sexta? Dia 6 é sexta, Davis. 6 é sexta, sábado. Ele falou dia 6. Sábado. Não, sábado é 7. 8 é domingo, eu sei, porque os professores têm data de entrega de aula. Bom, eu faço o seguinte, Ana, eu vou mandar uma mensagem para ele. Eu achei que tivesse sendo tocado, sinceramente, tá? Eu vou mandar uma mensagem para ele, e aí, dependendo do que ele me responder, como eu só entro na aula na sexta agora, eu posto no grupo de vocês, tá? No grupo de vocês não, eu posto no grupo de aulas, e aí vocês distribuem para os grupos de vocês. Tá bom? Ok, muito obrigada. Nada. Bom, pessoal, só para retomar aqui rapidão, na aula de concordância nominal, nem vou fazer mais remissão à aula de concordância verbal, tá? Na aula de concordância nominal, o cerne, né, o centro, a parte mais importante do assunto é o adjetivo, né? Por quê? Porque é o adjetivo que vai se acomodar ao substantivo, né? Tanto é verdade que numa frase, sei lá, o homem bonita, né? O adjetivo bonita, que está errado, a gente troca para homem bonito e acabou, tá? Então, para acertar a concordância nominal, você mexe no adjetivo, tá? Bom, disse para vocês o seguinte, para fazer concordância nominal, você tem que achar o adjetivo e o substantivo, né? E quantificar. Então, o critério de concordância é a quantidade, tá? Então, você vai quantificar um adjetivo, um substantivo, mais um adjetivo para um substantivo e tal. E aí você vai ter que ver os critérios de cada caso. Quando você tiver mais de um substantivo, peraí, aqui eu tenho mais de um adjetivo. Se precisar voltar no slide, eu volto, tá? Quando você tiver mais de um substantivo, tá? O critério é ordem, tá bom? Quando você tiver mais de um substantivo, o critério é ordem. Quando você tiver só um substantivo, o critério é artigo. Então, gente, fique com o critério substantivo. Então, o que você tem que fazer? Você vai lá, acha adjetivo e substantivo. Aí, o que você faz? Você vê a quantidade. Você vê a quantidade. Então, se você tiver mais de um substantivo, precisa voltar no slide ou todo mundo sabe do que eu estou falando?
Tudo bem? Se você tiver mais de um substantivo, o critério é ordem. Eu acho legal vocês anotarem isso que eu estou falando, tá, gente? Tá? Um adjetivo para um substantivo concorda, não importa a ordem. Ó, um adjetivo para mais um substantivo concorda, não importa a ordem. Tá? Se você tem mais de um substantivo... Deixa eu voltar, vai. Peraí. Aqui, ó, pronto. Eita, voltei demais. Pronto. Ó, peraí. Se você tem mais de um substantivo, então, adota como critério substantivo. Ou se adota o critério substantivo ou adjetivo, a escolha é tua. Tá? Eu vou concentrar a atenção no substantivo, porque o substantivo é o termo regente. Tudo bem? Se o critério é quantidade, não tem como a gente fazer sem olhar para quantidade. Então, ou você vai contar substantivo ou adjetivo. A escolha é tua, mas você vai ter que contar um. Tá? Eu adoto como critério substantivo. Tá? Então, se eu tenho um adjetivo e um substantivo... Olha lá, peraí, vamos lá. Porque daqui a pouco muda, tá? Completamente a abordagem. Se eu tenho um para um, concorda sempre. Um para um concorda sempre. Se eu tenho um para mais de um, ó, um adjetivo para mais de um substantivo, tá? O que determina a concordância? A ordem. Tudo bem, gente? Se eu tenho se eu tenho um substantivo só, o que determina é a presença ou ausência de artigo. Até tranquilo? Tá? Bom, pessoal, o que eu diria para vocês? Em termos de incidência, tá? Agora, separa bem aí as tuas intenções de vestibular. Em termos de incidência, tirando o conceito, tá? Porque o conceito, obviamente, vai estar na aula inteira. O que eu te mostrei até agora, de um adjetivo para mais de um substantivo, ou mais de um adjetivo para um substantivo, tem uma incidência maior em vestibulares tradicionais. Tá? A partir de agora, eu vou começar a te dar aula, e essa foi a divisão que eu fiz, tá? A partir de agora, eu vou te dar a aula, vou continuar, obviamente, usando o conceito, tá? Mas vou te dar aula voltada para os vestibulares modernos. Então, pessoal, organiza a cabeça aí, porque a gente está em vias de acabar o curso. Nada melhor do que o aluno para conhecer o vestibular que ele vai prestar, tá? Já falei que vocês prestam muitas provas, não consigo administrar todas, né? Quando o aluno quer, eu atendo particularmente e traço a prova, né? Mas todas não dá para falar, tá? Então, por exemplo, lá na aula de concordância verbal, eu bati muito na regra geral, regra geral, regra geral, regra geral. É o que de fato mais cai. Em concordância nominal, para os vestibulares tidos como moderno, Unicamp, FUVEST, Enem, VUNESP, o que mais cai vem agora. Então, pessoal, aí, como é que o aluno tem que seguir a aula? Você tem que dar mais importância para a matéria que mais cai no seu vestibular, isso eu falo desde o começo do ano. Matéria que pouco cai, não importa se você sabe ou não a matéria não é importante. Matéria que cai muito, e você já sabe muito, ela é pouco importante para você. Está entendendo o que eu estou falando? Ela cai muito, você sabe muito, ela é pouco importante. Você tem que estudar pouco, porque você já sabe muito. Agora, nesse ponto, tá? Matéria que cai muito, isso aqui, e você sabe pouco, aí eu não sei se você sabe ou não, tá? Aí é importante. Agora, pessoal, isso que eu vou explicar agora é tão importante que já foi até explicado no começo do ano. Então, houve alunos que perderam aula no começo do ano, houve alunos que entraram depois, enfim, tá? Isso aqui é tão importante que já foi explicado. Agora, se estiver passando pela tua cabeça assim, bom, por que isso é tão importante?
Por uma razão muito simples. Na língua falada cotidiana, isso que a gente vai ver agora aparece muito mais do que o que você acabou de ver. Você fazer uma frase com um único adjetivo para mais de um substantivo, isso é muito raro na língua falada ou na língua escrita cotidiana. Agora aqui não. Tudo bem? Então a razão é essa, gente. E aqui, pessoal, por que me traz um pouco mais de preocupação? Porque como a gente usa muito, se você estiver usando errado, provavelmente você está transcrevendo na redação errada. Entende? Então tudo aquilo que tem mais chance de aparecer na redação traz mais preocupação, tá? Tem um monte de detalhe aqui para eu começar, porque eu vou tentar sintetizar, tá? E aí, para sintetizar, eu fiz alguns grupos cujas palavras elas são extremamente importantes. O que eu quero que vocês notem aqui? Aqui não está escrito adjetivo e advérbio. Está escrito palavras adjetivas e palavras adverbiais. O que está mudando? Não é mudando. O que está sendo acrescentado a partir de agora? Até agora, a gente estava estudando exclusivamente o quê? Adjetivo. Agora a gente vai pegar a palavra que, eu vou exemplificar, tá? Que é um adjetivo, mas pode ser empregada como advérbio. Se na tua cabeça, a hora que eu falei isso, a palavra é um adjetivo e pode estar empregada como advérbio. Se na tua cabeça veio assim, puta, derivação imprópria, já é legal. Significa que você tem de fato um curso na sua cabeça. Tá vendo? Você tem de fato um curso. Agora, gente, então pode ter palavra que é adjetivo e vai ser empregada como advérbio, tá? Então você veja, vamos lá, para a gente começar aqui, Peraí. Oh, meu Deus, não está indo. Foi. Eu queria que alguém me provasse com argumento técnico, tá? Por que alto não é advérbio? Por que alto não é advérbio? Eu não estou perguntando o que é. Eu quero que você fale assim, alto não é advérbio por causa... Pum. E, gente, Ele tem Oi? Ele, por exemplo, tem flexão de gênero. Então, vamos escrever assim, é variável. Sim. É variável. Tudo bem? Agora, gente, ela fala alto, elas falam alto. Como é que eu provo que alto é uma... O que eu deveria... Como é que a gente aprendeu a dizer isso lá no começo do ano? É um adjetivo adverbializado. Lembra o que eu falei? Ele não vira advérbio. Alto não é advérbio. Você pode falar que alto está empregado como advérbio. Alto é um adjetivo adverbializado. Tudo bem? Tudo bem? Lá no começo do ano, quando a função da aula era de nomenclatura, eu falava que era um adjetivo adverbializado. Agora, nesse ponto do curso, a aula não foca na nomenclatura. Então, eu vou falar que alto é uma palavra adverbial. Vocês estão entendendo o que vai mudar? Tá? Porque a questão agora não é mais de nomenclatura. Até aí tudo bem? Agora, gente, eu acho que não vai ser fácil. Tá? Eu acho que não vai ser fácil. Espero estar enganado. Primeiro, só sim ou não, tá? Muito. É advérbio ou não? Sim ou não? Tá, não, Bia, adjetivo adverbializado, tá, Bia? A nomenclatura é um adjetivo adverbializado, tá? Ou é um adjetivo empregado como advérbio, tá? Beleza? Ô, gente, muito, só sim ou não? É advérbio? Sim ou não? Não. Por que não? Eu lembro daquela regra lá de tipo do sufixo mente, sabe? Pode, é que o muito aí não cabe, cabe muitíssimo, né? Muitamente não existe, né, David? Então, por tudo isso bem. que... Mas aí você está provando que é adjetivo. Gente, esse tipo de situação que acabou de acontecer agora,
me traz uma preocupação muito grande para a prova escrita. Quando vocês falam coisas que são verdadeiras, mas que não estão sendo perguntadas. Aí eu falo para o cara, me prova que muito é advérbio. Aí o cara me prova que muito, aceitaíssimo. Isso não é prova de que muito é advérbio. Por que muito não é advérbio? Porque é variável. Porque é variável. Até aí, tudo bem? Agora, gente, esse alto que é variável, aqui que eu acho que vai ser difícil. Esse alto que é variável é adjetivo. Muito não é adjetivo. Alguém lembra da classe de palavras de muito? Deixa de lado. Não veio rápido, deixa de lado. Meio. Meio é advérbio? Não é advérbio, porque é variável. É variável. Existe meia. Variável. Certo? Qual a classe de meio? Não é adjetivo. Porque meio não dá qualidade. Muito não dá qualidade. Qual a classe de meio? É numeral? É numeral. Qual a classe de muito? É pronome indefinido. Bom, Eu gente, lembrava indefinido. o que eu estou querendo mostrar para a turma? Ó, aqui, gente, ó, um adjetivo funcionando como advérbio, tá vendo? Aqui é um adjetivo funcionando como advérbio. Essas duas palavras não são adjetivos. Podem ser empregadas como palavras adverbiais. Rubão, o menos é advérbio, David. Menos é advérbio. Por isso que não existe menos. Mas, então, quer ver? Eu ia chegar aí, David, mas você já me antecipou. Ó, ela tem menos chance. As pessoas que são preconceituosas, elas riem de quem fala isso aqui. Elas riem. E riem com descaso, falando, não é ela tem menos chance, o correto é ela tem menos chance. Legal. Agora, você pergunta para o cara, no geral, que ri de quem fala isso, e fala para o cara assim, ó, por que menos está errado? Sabe o que ele te responde? Porque menos não existe. Aí você pergunta para ele assim, mas eu não te perguntei se existe ou não. Eu te perguntei por que está errado. E fala assim, existe, só que, ó, menos. Ó, existe, ó, menos, eu estou falando, estou escrevendo, como que não existe? Vocês entendem? Esse é o comportamento da pessoa preconceituosa. E vocês sabem que isso, particularmente, me incomoda. Tá? Por que não existe menos? Porque é advérbio. David, menos e mais são advérbios de intensidade. Por isso que mais não é variável. Qual que é o plural de mais? Maises. Tá entendendo? Não tem. Advérbio é invariável, a palavra não muda. Tudo bem? Tá? Então, gente, só para concluir, o que está por trás dessa nomenclatura, palavras adjetivas, palavras adverbiais, é isso aqui, ó. São palavras que podem ser adjetivos e vão se comportar como advérbio, podem ser palavras que não são adjetivos e vão se comportar tanto como adjetivo como advérbio. Até aí, tudo bem? Quase tudo que eu falei... Peraí, deixa eu apagar aqui. Quase tudo que eu falei está revisado no próprio slide. Peraí. Ó, palavras adjetivas versus palavras adverbiais. 100% do que eu vou falar agora é revisão, tá? 100% é revisão. Tudo bem, gente? Revisão, já é bom você saber, né? Daqui a pouco a gente começa a nossa revisão. Eu conduzo a minha revisão desse jeito agora, quer ver? Uma revisão não vou falar outra vez, eu vou forçar sua memória. O que eu vou pedir? Eu vou pedir para você pensar como é que fica a palavra muito
nessas duas frases. Eu não falei do muito agora há pouco sem querer. Tá? Eu vou pedir para você pensar na palavra muito nessas duas frases. Eu acho que sem qualquer sofrimento, você coloca muito trânsito atrapalha, muita conversa atrapalha. Logo, palavras adjetivas. Pessoal, antes de eu continuar, vocês entendem a dimensão desse negócio de palavras adjetivas? Tá claro? Peraí, deixa eu pegar aquele bagulhinho lá. Isso aqui, ó. Tá claro a dimensão disso aqui, ó? Palavras adjetivas. Então, o que você já sabia? Ó, você já sabia. Palavras adjetivas referem-se a palavras com valor de substantivo. Porque agora, por que aqui está escrito valor? Porque você sabe que é a derivação imprópria. Espera aí. Gente, sorvete é gostoso. O que é gostoso? Ó, eu vou responder assim, ó. O que é gostoso? O substantivo. Certo? O que é gostoso? O substantivo. Tomar sorvete é gostoso. O que é gostoso? O verbo. Ué, Rubão, então o adjetivo está modificando o verbo? Não. Isso aqui é a tal da oração subordinada substantiva. A turma está me entendendo, gente? O tomar não é um substantivo, mas tem valor de. Vocês entendem que está escrito aqui eu acho que é legal você comparar como você começou o curso e como você está agora. Você tem que valorizar o teu crescimento. Tá? Essa palavra não é um substantivo. Ela tem valor de. Por quê? Porque ela é uma oração subordinada substantiva. Então, gente, as palavras adjetivas, elas podem qualificar um adjetivo, um substantivo propriamente dito, tá? Ou palavras com valor de substantivo. Feio é adjetivo. Ele é feio. Não está qualificando um substantivo, está qualificando um pronome. E você aprendeu que esse pronome se chama pronome substantivo. Eu estou gritando, né? Eu vou me exaltando. Espera aí. Tá? Por isso que a nomenclatura que a gente aprendeu, ela tem importância. Quando lá no começo do ano eu falei de pronome substantivo e pronome adjetivo, não sei se vocês lembram. Tá vendo, turma? Ó, deixa eu falar uma coisa que é importante. Na revisão você tem que lembrar, né? Se na revisão você lembrar 70%, 80% das coisas que eu tiver falado, tenta entender o quanto que você aprendeu num ano. Porque você sabe o que eu falei pra caralho. Se você lembrar 80% do que eu falar, porra, não se coloquem o saco de cimento de lembrar 100%. Você não vai lembrar 100% do que eu vou falar. Porque você tem outras matérias para estudar. Tudo bem? Então, isso aqui, gente, ficou claro? Vou tirar, peraí. Ah, não, posso até deixar aí, não vai atrapalhar. Então, o que eu preciso guardar agora em concordância nominal? Eu preciso guardar que palavra adjetiva, ela se refere a outra com valor de substantivo e é variável. E é variável. É variável. Eu tenho falado isso desde o começo do ano. Ela, ó, gente, eu vou repetir o exemplo, tá? Porque exemplo é bom. Ela entrou em cena, a atriz entrou em cena bêbada, é garantido que ela estava embriagada. Em oposição, ela entrou em cena bêbado, ela estava representando uma embriagada. Por isso que a frase a mulher entrou gravidou na loja está certa. Lembra do comercial? Skol, a cerveja que desce redondo. Não é redonda. Skol, a cerveja que desce redondo. É o modo como a cerveja está descendo.
ela entrou na loja, gravidou, significa que ela não... Eu não sei que adjetivo usar. Eu não sei se prenha é feio. Me ocorre prenha. Eu não sei que outro adjetivo de grávido. Gestante? É. Ela não é gestante? Tá. Então, ela entrou grávido na loja, ela não é gestante. Ela não é gestante. Em contrapartida, a ela entrou grávida, ela é gestante. Vocês sabem que isso, turma, me preocupa para interpretação de texto. Não é essa interpretação de texto mequetrefe que todos os candidatos vão acertar sem a ajuda de ninguém. É a interpretação de texto sofisticada. É aquela questão, porra, caíram 7 questões de interpretação de texto na FUVEST. Puta, acertei 6, fui bem pra caralho. Não foi. Não foi, porque todo mundo vai acertar 6. Bem pra caralho quem acerta 7. E essa 7ª é que a gente está lutando para fazer o diferencial. Então, a parte de texto me interessa muito. Tudo bem, gente? Tudo bem? Ô Rubão, Oi. você pode, tipo, escrever desse caso do bêbado e bêbada, que eu não lembro muito bem, não. Espera aí, David. Posso pedir para você esperar? Pelo seguinte, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou completar aqui, David, e aí depois eu coloco a frase aqui, ó. Por quê? Porque aí eu vou usar a coisa que está aqui. Tá bom? Beleza, beleza. Uhum. Ó, agora, gente, nota o que vai acontecer, que é intencional. Você está vendo que aqui são as mesmas palavras lá de cima, ó. Exatamente as mesmas. Só que eu mudei a ordem. E vou pedir para você completar com a palavra muito. Ó, turma, eu quero que você vá pensando em estágio de prova-teste e prova escrita. Prova-teste. O cara pede para você completar a lacuna. Para você falar a frase correta. Prova escrita. O cara pede para você justificar. Então, veja, qual é a preocupação que eu tenho em você preencher com isso aqui corretamente? É 0. Você vai colocar isso aqui como muito. Primeiro, vai comigo. Isso corrobora uma frase que eu falo toda hora. Qual frase? A ordem das palavras em português é livre, mas nunca é indiferente. Você tem que se convencer disso. E, mais do que isso, você tem que se convencer disso e tomar cuidado na tua redação. Tá? Tudo bem? Agora, turma, numa prova escrita, e eu também acho que nesse ponto não vai ser difícil, porque já foi tudo explicado, o vestibular vem e te pergunta: por que aqui em cima a palavra muito está ficando muita? E por que a palavra muito aqui não está ficando muita? Muito, ouça, não é nem adjetivo nem advérbio. Só que lá em cima, por estar relacionado a uma palavra com valor de substantivo, olha lá, ó, ela adquire característica de palavra adjetiva. Quais as 2 características de palavra adjetiva? Se refere a substantivo, ó, peraí, para encurtar a aula, eu vou falar se refere a substantivo, só que a hora que eu falar se refere a substantivo, o que você está ouvindo? Se refere a com valor de substantivo, tá? Tá bom? É para encurtar a aula. Se refere a substantivo, é variável. Em contrapartida, aqui eu mudei a ordem, essa palavra deixou de estar relacionada a substantivo, passou a estar relacionada a verbo e, por isso, é advérbio. Agora, gente, vai comigo. Elas são bonitas. Ó, bonitas é um adjetivo. Olha para cá o que eu estou fazendo, ó. Bonitas é um adjetivo. Tá vendo o que eu estou fazendo? Está se referindo ao pronome. Perfeito? Se eu colocar a palavra muito aqui, ó. Se eu colocar a palavra muito, eu tenho certeza de que ninguém vai falar elas são muitas bonitas. O que você fala na hora? Muito. Agora, essa palavra está funcionando como advérbio? Tá. Tá. Mas ela está relacionada a verbo? Não. Porque palavra adverbial, além de se relacionar a verbo,
se refere a adjetivo também. Sim ou não? Se chamariam muito dos primeiros dois exemplos. Isso aí, Bia. Isso aí. Pronome indefinido, adjetivado ou palavras, pode ser. Isso aí. Tudo bem? Aqui, Bia, só para me emendar. O que eu falo aqui, Bia? Ó, é pronome indefinido adverbializado. Aqui é pronome indefinido adverbializado. Tá, Bia? Gente, continuando. Opa, peraí. Ó, na frase elas falam bem, como é que eu sei que bem é advérbio? Como é que eu sei que bem é advérbio? Invariável. Bem é um advérbio de modo. Bem é um advérbio de modo. Se eu colocar a palavra muito aqui, todo mundo vai falar o quê? Elas falam muito bem. Esse muito é advérbio? Deixa eu só te falar uma coisa. Vocês estão percebendo que eu já coloquei no feminino plural? Vocês estão percebendo? Então, gente, o truque no vestibular, ó, eu quero que você olhe para a lousa, tá? O truque no vestibular é pegar a frase com masculino singular que ele der, ele vai dar a frase com masculino singular. Você vai colocar no feminino plural. Por quê? Porque com o feminino plural fica claro a variação ou não. Anota isso, tá, gente? Assinar a alternativa em que a concordância nominal está errada. Você nunca analisa a palavra no masculino singular. Nunca. Que vai dar merda. Vai dar merda, tá? Ô, turma, por isso que o exemplo que eu estava dando, a atriz entrou em cena, é sempre com o feminino, tá? Agora, esse muito aqui, presta bem atenção, tá? Esse muito aqui é advérbio. Quantos advérbios tem aqui? 2. Um de intensidade, outro de modo. Ó, vocês vejam, a aula hoje nem é de classificação de advérbio. Mas eu tenho medo que caia a classificação de advérbio e vocês cometam o erro que vocês cometeram lá no começo do ano. No começo do ano, gente, muito aluno falou que o bloco, muito bem, era uma adjunta adverbial de intensidade. Não é. Não é. Tanto é verdade que ela fala muito bem, não é nem verdade que ela está falando muito. Ela está falando pouco, mas o pouco que ela fala muito bem. Vocês estão entendendo? Diferente de falar que ela fala muito. Ela fala muito, mas fala muito mal. Aí, ó. Ela fala muito, mas fala muito mal. Tudo bem essa frase? Ó, vou colocar no plural, tá? Elas falam muito, mas... Eu vou pedir até uma coisa que me ocorreu agora, tá? Mas falam muito mal. Quantos advérbios eu tenho nessa frase? 3. Esse aqui é de intensidade de falam. Esse aqui é de modo de falam. E esse aqui não está intensificando esse falar, está intensificando esse mal. Vocês estão entendendo? Sim ou não, gente? Porque eu vou entrar numa outra discussão. Me fala qual que é o problema de coesão que essa frase tem. Problema de coesão que essa frase tem. Problema de coesão que essa frase tem. Essa oposição aí que... Não tem oposição não, David. Não tem oposição nenhuma. Tá. É a repetição não, gente. do verbo? Repetição do verbo. Repetição desnecessária do verbo falar. Corrija a frase para mim, gente. Faz a adequação à norma culta dessa frase. Eu não sei se estaria certo, mas eu poderia colocar só tirar o segundo falar e pôr uma vírgula? Fala, uma vírgula aqui? É. Vamos com calma. Por que dessa vírgula, Isa? É para revisar. Tá certinho. Por causa do... Eu ocultei, eu não sei que palavra usar, o verbo. Apagado, é isso. Apagado, isso. Apagamento de verbo, vírgula. Só que essa frase ainda está errada.
Está faltando um detalhezinho. Primeiro, a vírgula era obrigatória. Essa vírgula obrigatória obriga uma outra coisa. Ponto e vírgula. Fala, Felipe. Ponto e vírgula. Por quê? Porque ponto e vírgula é obrigatório em coordenada com vírgula interna. Olha que frase boa para interpretar texto, gente. Elas falam muito, mas muito mal. Está vendo a repetição da palavra muito? Nas duas ela intensifica. Na primeira ela intensifica o falar. Na segunda ela intensifica o modo. Para mim, o que mais importa aqui é que fique clara a interpretação de texto. Segundo, que a turma veja que nada que está sendo usado não foi explicado. Você pode ter esquecido. Esquecer faz parte da regra do jogo. O que não faz parte da regra do jogo? Eu comecei agora a usar coisa que eu não tivesse explicado, gente. Quando eu fiquei lá no começo do ano falando para você que eu não dava aula de português, eu dava curso, tem gente que fala, Rubão é metido, caralho. Foda-se se eu sou metido ou não. Foda-se, caguei para esse tipo de comentário. Mas o que eu estava falando, eu não estava te mentindo. O troço não muda conforme vai passando o ano. E isso deixa as pessoas irritadas. Porque as pessoas percebem, às vezes, que perderam um ano. Porque ficam com aquela, eu vou estar do meu jeito. Vou ficar com os meus questionamentos. Tá? E, gente, por fim, né? Me interessa muito que todos vocês vejam o seguinte. Eu teria condições de fazer essa frase na minha redação. Ela pode não sair fácil, mas você tem que falar assim, eu teria condições de fazer essa frase na minha redação. Essa frase aqui, gente, ela diz a mesma coisa do que essa, só que com efeito de sentido fudido. Qual o efeito de sentido que essa frase tem? É o efeito de argumento de competência linguística. Sabe o que você está avisando para o teu corretor? Sabe o que você está avisando para ele? Você fala assim, mano, eu manjo de português. Então, você respeite as minhas metáforas. Estão entendendo, gente, qual é o recado que você dá para o corretor? Você está dando um recado. Lembra que eu falo que o corretor vai te avaliar sem te conhecer? E não é pelo palavrório difícil, não é por isso. Não é por isso. É por construção boa. Beleza? Bom, turma, deixa eu voltar. Essa aula nesse começo tem muito parênteses, tá? Daqui a pouco eles acabam. Espera aí. Ô, caceta. Então, vamos lá. Quantas coisas eu guardo de palavra adjetiva? 2. Quais 2? Que horas são? Quais 2? Que se refere a substantivo e variável. Quantas coisas eu guardo de palavra adverbial? 2. Quais 2? Que se refere a verbo, adjetivo ou advérbio, certo, gente? E é invariável. Faltaram umas aspas aqui, tá? Esqueci. Por que isso está em aspas? Eu estou escrevendo, é como se a palavra ficasse no masculino singular. Se você me perguntar, Rubão, esse muito está no masculino singular, eu vou te responder não. Ele é invariável. Então é como se. Só uma coisa. Vocês entenderam por que você vai colocar elas? Porque tem adjetivo que não termina em o, gente. Tem adjetivo que termina em e. Pensa. Adjetivo que termina em e não tem flexão de gênero. Só tem flexão de número. Entendeu o que eu falei? Varia. Você não pode esquecer, né? Variável, gênero e número. Gênero e número. Como nem todo adjetivo varia em gênero, homem triste, mulher triste. Vai variar em número. Por isso que você tem que colocar feminino no plural. Colocar só o feminino não basta. Colocar só o feminino não basta. Porque você pode ser induzido por isso. Você fala, não está variando. Pode não variar em gênero, mas variar em número. Tudo bem, gente? Por isso tem que esse E no maiúsculo aqui. Tudo bem? David? Rubão, antes disso, posso fazer mais uma pergunta? Pode. Esse das palavras adverbiais é necessariamente só para verbos, adjetivos e advérbios ou palavras que têm valor disso também? Palavras que têm valor de. Palavras tá. que têm valor de. Beleza, David, beleza. espera aí.
Pergunta boa, hein? Vou aproveitar aqui mesmo, David. Deixa eu dar um Ctrl C. David. Ela fala bem, ela fala mal. Essas duas palavras são advérbios. Certo? Se eu falo ela fala bem mal, é um advérbio modificando outro advérbio. Tudo bem? Tudo bem? Ela fala pouco. Ela fala pouco. Pouco não é advérbio. Existe pouca. Está empregado como advérbio. Certo, David? Ela fala muito pouco. Qual dessas duas palavras é advérbio? Nenhuma. Qual das duas está empregada como advérbio? As duas. Tudo bem, David? Tudo bem? Boa pergunta, hein? Eu tenho dois pronomes indefinidos funcionando como advérbio. Tudo bem, David? Tudo, valeu, Rubão. Ó, eu acho que você tinha me perguntado isso, né, David? Ela entrou em cena grávida, ela entrou em cena grávido. Se eu tenho um feminino, David, e pus lá grávido, tá, David? Grávido aqui, tá? Se eu pus como variável, eu precisaria ter um sinal de portanto, tá, David? Eu não tenho. Portanto, isso é portanto, tá? Portanto, eu quero que você interprete como adjetivo. Agora, se eu tenho um feminino, tá? E coloquei a palavra grávido como invariável, o que eu estou te obrigando? Eu estou te obrigando a interpretar como advérbio. Agora, veja, David, presta atenção. Imagina que eu quisesse que você interpretasse como adjetivo e escrevesse isso. A escrita foi ineficiente. O problema de interpretação não estaria na leitura, estaria na escrita. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Problema de interpretação de texto ou está na escrita ou está na leitura. Ou nos dois, né? Ou nos dois. Quando vocês falam que o examinador não entende o que vocês falam, quase todas as vezes é porque vocês não escreveram o que vocês quiseram falar. Quando vocês erram questão de interpretação de texto, vocês não entendem o que o outro quis escrever. Ou seja, a culpa é sempre de vocês. Seja porque vocês escrevem coisa diferente do que vocês querem. É por isso que eu falei para vocês, gente, que o ato de escrita é um contrato. E para um contrato, a gente tem que compartilhar das mesmas cláusulas. Eu falei para vocês, caramba. A Isa até me mandou ontem, né, Isa, a pergunta, né? Comprei ternos e gravata amarela. Ó, a Isa falou, não teria... Gravata, né? Não teria que ser amarelos? Não, eu concordei com gravata. E na intuição da pessoa, gente, quem que é amarelo só? A gravata. Então, se eu escrevi isso aqui na minha redação e quero que o corretor leia que só a gravata é amarela, ele não vai ler. E o problema não está na leitura, está na escrita. Eu estou me fazendo entender? Então, como é que você vai não perder nota de redação? Você tem que ter o mesmo universo de conhecimento do que o corretor de redação. Por isso que eu falei no começo do ano que eu ia tentar transformar vocês em corretores de redação. Pelo menos nos critérios 2 e 3 da FUVEST. No critério 1 eu não tenho como. Critério 1 é agir. Critério 1 é o Diego. Não sou eu. É a Juliana. É o Bruno. Não sou eu, gente. Eu não tenho tempo. Hoje eu gastei 5 minutos para falar da eleição do Trump e já estou aqui querendo o meu tempo de volta. Já estou falando, caralho, eu nem devia ter falado nada. Porque eu estou vendo que a aula vai ficar no talo. Entendem? Então, gente, isso aqui é muito sério. Então, se eu escrevi isso aqui no meu texto, porra, projeta isso para o Machado de Assis, caralho. Se eu escrevi isso aqui no meu texto, eu te obriguei a interpretar isso aqui. Aí você estava lendo e falava assim, aí quer ver, ó, ela entrou em cena grávida,
grávido, desculpa, ao sair, sei lá, participou de uma maratona. Participou de uma maratona. É meio estúpida a frase, mas foda-se. Aí você fala, puta Rubão, que grávida é essa, caralho, que tá participando de maratona? Eu falo, seu cu, ela não tá grávida, caralho. Você fala, lógico que tá, você escreveu. Ou quando não, o cara fala assim, grávido. Como é que pode grávido? Não existe grávido. Grávido é só de mulher. Não existe masculino de grávida. Grávido. Como é que alguém pode estar grávido? Numa silepse, gente, aqui, ó, numa silepse, o casal estava grávido. Isso aqui não é nem silepse, ó. É concordância gramatical. O casal estava grávido. Mas se é só mulher que está grávida, deveria ser o casal estava grávida. Para, Doca. Sossega aí, ó. Vocês vejam, gente. A parte de gramática, para mim, na minha cabeça, para vocês, a parte de gramática propriamente dita, ela é menos importante. A parte de interpretação de texto é mais importante. A parte de interpretação de texto é a mais importante. Só que aquela interpretação de texto diferenciada. A aula está se expandindo muito, ela vai se tornar cansativa e dispersa. Eu tenho muito medo. Mas é importante, muito mais importante do que eu ficar dando regrinha de gramática. Mas muito mais importante. Eu queria saber se alguém tem dúvida. David, ficou claro agora? Ô Rubão, mas é que eu não quero usar o ver. Mas, tipo, eu ainda não entendi como que você chegou na conclusão que o sentido é diferente. Mesmo, eu entendi, tipo, a classificação e tal, só que o se a sentido... classificação é diferente, o sentido não pode ser igual. Isso Sim, aqui, mas... David, peraí. Isso aqui é um estado? Isso aqui é um modo. Se é um modo, não se refere ao ela, se refere ao entrou. É um modo, se refere a palavra diferente. Aqui é o estado. O estado não é de verbo, o estado é de ser. Isso aqui é um estado dela, ó. Isso aqui é um modo. Isso é um modo, não é o dela. É o modo do entrar. Entendi agora, valeu, Rubão, ficou claro. Então, mas é ver, David. É ver a partir de gramática. Então, veja, David, eu estou vendo com esses dois olhos que já não vê muito bem, sem óculos eu já não vejo mais porra nenhuma, eu vejo que essa palavra está invariável. Eu vejo que essa palavra está invariável. Isso, essa visão, ela estoura na minha cabeça um monte de conhecimento gramatical. Aí não é mais visão, David. Aí é conhecimento. Então, ao ver essa palavra grávido, o que se iniciou? Imagina assim, David, o que explode de conhecimento na minha cabeça? Tem que explodir assim, opa, esse grávido com ela, eu vou colocar aqui embaixo, tá, David? O que estourou na minha cabeça? Opa, invariável. Opa, se é invariável é advérbio. Opa, se é advérbio é modo. Opa, se é o modo é como ela entrou, não é o estado dela. Então eu só vi isso, David. O resto é conhecimento. Qual que é o problema? Nego quer ver tudo. Vai se fuder. O resto tem que estudar. O resto tem que estudar. O cara fala, então tem que saber isso aqui? O cara me fala assim, todo indignado da vida. Então tem que saber isso aqui? É lógico. É para isso que eu estou aqui. Senão você não chega na conclusão. A conclusão é essa. É por isso que eu falo, David. O que a gente escreve na prova é super simples. A sofisticação está no seu cérebro. Estudante universitário, o trabalho é intelectual, não é braçal. Tá entendendo? Então, o cara que entra na faculdade fica preocupado em ficar escrevendo, em ficar fazendo o trabalho, mas não presta atenção na porra da aula, não está aproveitando a faculdade. Está virando um trabalhador braçal. Por isso que a faculdade brasileira não produz cientista. Porque as pessoas entram lá de maneira errada. É isso. A pessoa não entra para aprender, entra para fazer prova. Não tem como dar certo. E isso é o modelo da faculdade, né? Vamos lá. Bom, turma, peraí. Gente, eu estou super tranquilo aqui, o que vai acontecer? Até aqui está tranquilo? Bom, então a partir de agora, veja, peraí, deixa eu apagar isso aqui. A partir de agora, caraca. A partir de agora,
que eu vou mostrar? Palavras adjetivas. Você viu que eu só tirei aqui? Essas palavras aqui, ó, sempre são palavras adjetivas. Sempre são. É uma curiosidade, tá? Alguém sabe me dar classe de palavras de próprio? É curiosidade. Alguém sabe me dar classe de palavras de próprio? É pronome. Alguém sabe me dar classe de palavras de anexo? Classe de palavras, gente. Substantivo? É verbo. Anexar, anexando, anexado, anexo. É o particípio passado irregular do verbo anexar. Obrigado é verbo. Obrigar, obrigando, obrigado. Vocês estão entendendo? Qual dessas palavras aqui, gente, é propriamente incluso é verbo? Incluir, incluindo, incluído, incluso. Então vejam, qual dessas palavras é propriamente um adjetivo? Nenhuma. Qual delas pode ser empregada como adjetivo? Todas. Desde que se refiram a substantivos. E como tal, são variáveis. Guarda principalmente dessa lista de exemplo, guarda principalmente essas duas. Seguem anexos os livros. Por que isso aqui está anexos? Porque está se referindo ao substantivo livros. Isso aqui é um... Vocês estão entendendo, gente? Isso aqui é um adjetivo propriamente? Não é. Tem valor de. Por quê? Porque está se referindo à palavra com valor substantivo. Logo, a palavra o quê? Variável. Então, eu não tenho como fazer o que eu vou falar aqui, tá? Eu não tenho como fazer. Deixa eu ver se... Rapidão. É outro slide das... Tá. Não, é o mesmo. Ah, é outro, tá. É outro, David. É outro. É o outro. Tá, É outro. Deixa eu ver. Ó, gente, não dá, ó, ele não faz linha torta. Deixa eu ver se isso aqui faz. Não faz, ó. Ah, é. É alguma coisa mais ou menos assim, tá? Ó. Isso aqui está se referindo a isso. Tá? Tá? Isso vai acontecer com todas essas palavras. Olha lá, ó. Tá vendo? Aqui. Você sabe muito bem. Obrigado, disse o rapaz. Obrigada, disse a mãe. Tá vendo? Incluso, apenso, é a mesma coisa. Tá? Ó, a taxa... Cadê o mouse? Tá aqui, ó. A taxa está inclusa, os depoimentos estão inclusos. Tudo bem? Beleza? Turma, própria, né? Tá vendo? Ó, elas próprias resolveram o exercício, ele próprio. Fala, David. Só o significado. O que é apenso? Apenso? Apenso significa a mesma coisa que anexar, David. Puta, nossa, desculpa, eu não ter falado, viu, David? Desculpa. Apenso é a mesma coisa que anexar. É uma terminologia que se usa muito no direito. E tem uma... A mesma origem que apêndice? Apêndice do livro? Eu não conheço essa expressão, Isa, como no livro. Eu não conheço. É porque os livros de medicina, o que eles fazem? Eles vêm a atualização. Aí eles falam atualização no apêndice. Então, é um capítulo... É lá no final do livro, é um agregado. Tá, não sabia. Então, apenso é a mesma coisa que anexo, David. É a mesma coisa que grudado, é a mesma coisa. Tudo bem? Tá? Ô, gente, ó, vejam. Isso aqui é só a exemplificação do slide anterior, tá? Então, eu estou dando uma série de exemplos de palavras adjetivas. Presta atenção agora. Vou te dar uma série de exemplos de palavras adverbiais. Olha lá, David. Palavras adverbiais. Refere-se a verbo, adjetivo, advérbio. Vocês estão entendendo o que eu fiz? Está entendendo o que eu fiz, David, nas apresentações? Lá eu pus um slide comparando. Agora eu estou dando o exemplo, tá? Ó, olha as palavras que estão aqui, ó. Em anexo, ó, gente. Ó, em anexo é invariável. Tá vendo aqui? Segue em anexo o livro
seguem em anexo os livros. Se você tirar o em daqui, ó, gente, se você tirar o em daqui, a frase de baixo fica errada. Tudo bem? A mesma coisa para penso. Ó, tá vendo? Ó, feminino. Tira o em daqui. Segue anexa à revista. Quem for prestar vestibular tradicional, anexo em anexo, cai pra cacete. Cai pra cacete. Em anexo, invariável. Em anexo, invariável. Tá? Por quê? Porque é sempre advérbio. E, turma, alerta é sempre invariável. Vocês têm a tendência a colocar a frase de baixo, tá? Como alertas. Os exércitos permaneciam alertas. É alerta, é o modo. É o modo. Tudo bem? Bom, ó, vejam o que eu fiz. Eu peguei a palavra adjetiva, ó como eu bolei esse troço aqui, gente. Palavra adjetiva, palavra adverbial. Aí te dei um monte de palavras, as anteriores, tá? Anexo, apenso, sempre adjetivo. Agora eu te dei palavras sempre advérbio. Agora eu vou te dar palavras que, dependendo da frase, pode ser adjetivo, dependendo da frase, pode ser advérbio. Estão entendendo? Como, por exemplo, bastante. Tá vendo que eu bolei uma frase, óbvio, com duas palavras bastante? Essa está variável. Essa está invariável. Qual que é a classe de palavras de bastante? Qual que é a classe de palavras de bastante? Original. Quer ver uma coisa? Uma dessas duas é derivação imprópria. Uma dessas duas é derivação imprópria. Você não pode ter dúvida disso. É pronome indefinido? Não. Vem de bastar? Vem de bastar. É uma derivação sufixal de bastar. Ok. Qual é a classe de palavras? Gente, está respondido. Verbo? Não, gente. Não. Se é sufixo, não é verbo, David. Sufixo muda a base de... A palavra bastante é variável ou invariável? Não fala assim, depende. Porque muito não dependeu de nada para eu falar se é variável ou invariável. Existe bastantes? Existe. Então, por si só, a palavra bastante é variável ou invariável? É variável. Portanto, bastante é um adjetivo. Só que no cotidiano, a gente emprega muito mais como advérbio. Vocês não falam essa frase aqui nem fudendo, bastantes crianças. Vocês falam muitas. Muitas crianças divertiram. Vocês têm medo da frase bastantes. O problema é o ouvido contaminado. Então, turma, vamos nós? Ó, vocês entenderam qual que é a progressão? Tudo isso aqui é exemplificação do mesmo caso, ó, não mudou o título. Então, eu te dei uma série de palavras. Você que está seguindo aí, tá, David? Eu estou no quarto slide desse aqui. Sacou? Então, ó, palavra adjetiva adverbial. Aí dei uma série que é sempre adjetiva. Eu dei outra série que é sempre adverbial. Que horas são? Eu estava com medo de não começar a regência, não vou nem conseguir terminar a concordância nominal. Olha os 5 minutos do Trump me fudendo. Agora eu estou na série de falar palavra que pode tanto ser adjetivo quanto advérbio. Tudo bem? Turma, peraí. Você, tá? Elas falam bastante ou bastantes? Eu vou fazer assim, tá? Ó, tá bom? Vai. Eu vou copiar a frase depois embaixo. Elas falam bastante ou bastantes? E na de baixo. Opa, peraí. E na de baixo? Elas falam bastante ou bastante mentiras? Quer ver? Como é que você pode pensar? Como é que você pode pensar? Mas você não pode escrever no vestibular. Sabe como você pode pensar? Bastante igual a muito.
para pensar. Logo, elas falam muito, portanto, elas falam bastante. Elas falam muitas mentiras, logo elas falam bastantes mentiras. Está entendendo? Agora, gente, por que você pode só pensar, mas não pode escrever? Porque se o cara pede para você, justifique por que bastante, é invariável na primeira. Aí você fala, bastante invariável na primeira, porque bastante é igual a muito. Porra, isso não é justificativa, caralho. Aí na de baixo, bastantes, porque é igual a muitas. Sabe qual que é o meu medo? Isso aqui, a maior parte dos alunos ouviu na escola. Tá? A maior parte dos alunos ouviu na escola. Você ouviu uma explicação para para pergunta teste só. Você não ouviu a explicação para pergunta escrita. A explicação para pergunta escrita está aqui, ó. Por que bastantes é variável aqui? Vocês já pensaram, gente, vestibular falar assim, ó? Por que na frase elas falam bastantes? Por que pode ser trocada por muitas? O aluno fala, porque pode ser trocada por muitas. O aluno não tem o que responder. O aluno não consegue responder nada. Então, se você aprendeu isso aqui na escola, legal, eu não sou contra, só que você tem que ter consciência que vale só para a prova-teste. E, gente, para um tipo de palavra, para a prova-teste, né? Não vale para todos os tipos. Fechou? Então, peraí. Opa, apaguei. Então, o que eu estou te mostrando? Olha lá, ó. Palavras que, dependendo do contexto, olha lá. Tá vendo? Troquei por muitas. Olha lá, eu acabei de falar o que eu fiz. Então, eu vou repetir, turma. Porque é óbvio que isso também é uma coisa que me preocupa, tá? Se o cara só quiser saber se o correto é bastante ou bastantes, maravilha. Troca por muito. Você não vai errar nunca. Agora, se o cara que pedir para você explicar, por favor, a explicação está aqui, tá? A explicação está aqui, tá? Era para ter aparecido só em variáveis aqui, ó. Acho que vai aparecer só no final. Tá? Agora que eu vi. Opa, tá aí, ó. Mesmo é pronome indefinido. Turma, peraí. Deixa eu tirar isso aqui. Vocês erram muito essa frase aqui, ó. Vocês erram muito essa frase. É muito normal vocês falarem ela mesmo. Ela mesmo resolveu o exercício. Ela mesma. Você vai me guardar agora no final do curso uma coisa que eu te falei lá no começo do ano. Você vai guardar para mim de maneira técnica. Mesmo. Ou é pronome reflexivo, tá? Mesmo. Ou é pronome reflexivo. Eu preciso que vocês olhem para cá, tá, gente? Mesmo ou é sinônimo de até, e quando for sinônimo de até é invariável. Vou repetir. Você viu que eu estou falando acrescentando. Mesmo ou é pronome indefinido, errei, reflexivo, tá? Ou é reflexivo, e como tal é variável, ou é sinônimo de até. Eita, meu Deus, era para ter aparecido aqui, são invariáveis, tá, gente? Eu comi bola no slide, tá? Eu vou consertar para subir no AVA. Anota aqui, por favor, tá? São invariáveis, quem está anotando, por favor. Eu comi bola. Deixa eu repetir, gente. Mesma. Ou é pronome reflexivo, e como tal é variável, tá? Ou é sinônimo de até, e como tal é invariável, foi? E nunca é anafórico. E nunca é anafórico. Você tem que lembrar disso. E nunca é anafórico. Sabe o que eu estou te explicando? Que o pronome mesmo tem dois usos em português aceitos pela norma culta. Como reflexivo e como sinônimo de até. E nunca é reflexivo. E nunca é anafórico. E nunca é anafórico. Turma, compara essa frase com essa, ó.
para eu finalizar. Compare essa frase com essa. Eu só modifiquei a palavra meio de posição, ó. Aqui está empregado como adjetivo porque está se referindo à porta, ó. Porta é substantivo variável. Aqui está se referindo ao adjetivo, ó. Tá vendo? Aqui está se referindo ao adjetivo e é invariável. Tem aluno que aprendeu um troço assim, quer ver? Ó, meio igual a um pouco e meia igual a metade. Tem aluno que aprendeu isso aqui. Só que é mentira. Porque tomei meio copo de água, eu tomei metade. Não é tomei um pouco do copo de água. Então, se você aprendeu esse troço aqui, outra vez, toma. Ó, tudo isso aqui é uma forma de dar aula com bitolinha. Ah, ela tá. Nego fica fazendo piadinha. Professor que fica fazendo muita piada ensina pouco. Português. Ah, ela tá meia louca. Aí nego fala assim, é só a metade direita. Não é a metade esquerda. Toma no cu. Toma no cu com essa explicação. Ela tá meio louca, é meio, porque louca é adjetivo, meio é advérbio, logo é invariável. Aí o cara fala, mas tua aula não é engraçada. Eu não sou palhaço, eu sou professor, eu não fiz faculdade de circo. Simples. Simples. Hoje parece que virou obrigação, né? Todo mundo de tudo tem que ser engraçado. Senão... o conhecimento não é engraçado, o conhecimento é hard, meu filho. O conhecimento deixa careca. O conhecimento faz usar óculos. Eu tive uma aula que eu me diverti pra caralho. Não aprendeu nada. Ou aprendeu muito pouco. Tô falando de português, tá? Pelo amor de Deus. Tô falando de português. Tá bom? Ô, gente. Não tá, Isa. Eu vi que não, porque é uma locução adjetiva relacionada a risco, tá? É uma locução adjetiva ali, tá? Gente, até aqui tem dúvida? Ih, ficou amarelo o meu bagulho aqui. Ficou um amarelo. Não sei por quê, alguma coisa mudou aqui. Não sei se eu apertei algo. Até aqui tem dúvida? Tem mais um caso, ó, de concordância nominal que vai envolver o verbo ser. O cara fala, caralho, esse verbo filha da puta outra vez. Só que vai ficar para aula de sexta. Não vou nem fudendo explicar agora. Vou para a aula. Para aí, David, de gravar.